Direto ao ponto, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Belgrado. Esse é um podcast, um Nepopod, direto ao ponto. Se está vendo no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal. Temos a meta de 1 milhão de inscritos. Estamos quase batendo, está muito próximo, então confere se você já está inscrito no canal. Espalha por aí, hein? Espalha por aí que a gente está quase chegando nessa meta importante. Se torna um apoiador lá em cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado precisa muito, muito do seu apoio. Por exemplo, lá no YouTube, essa meta de 1 milhão, a gente já tem por volta de quase 9 mil, né? Então faltam 991 e uns quebrados aí. Lá no plano de apoio, tá bem longe disso aí, né? Se inscrever no YouTube do Café Belgrado, que é grátis. Você que está ouvindo aí não faz isso, imagina se tornar um apoiador, né? Então o Café Belgrado precisa muito do seu apoio para continuar vivo. Vai lá em cafébelgrado.com.br, escolhe o seu plano de apoio que o Café Belgrado vai poder persistir se você fizer isso. Lá tem 2 episódios exclusivos dos últimos 7 dias, né? Então se você já é um apoiador e não ouviu, confere lá, tem 2 episódios exclusivos. Você pode ser um membro no YouTube, se você tem vontade de dar um membro assim encorpado para o Café Belgrado, você vem de leitor. Se você tem um membro tímido, né, para dar para o Belgradão, R$ 3,99 apenas, você vem no plano de membro do Café Belgrado, plano básico, que você ganha salve, você pode usar emojis e você pode dizer para todo mundo que você deu membro para o Belgradão, né? O outro membro, aquele mais encorpadão, leva a revista do mês, hein? Então fique atento aí para você que quer ser membro aqui no YouTube do Café Belgrado. Seguinte, hoje aqui no Direto ao Ponto, uma realidade, o ano está acabando. Janeiro já se foi, hoje já é 29 de janeiro, tivemos nesse mês a troca do Trae Young, vou aqui debater comigo mesmo, né, o que é que já aconteceu a partir dessa troca. Falarei aqui das equipes que começaram o ano quente, começaram o ano mostrando que podem ser mais do que vinham sendo, se confirmaram, né, um viés de confirmação do que eles estavam fazendo antes, o que representa esse mês de janeiro para essas equipes. Falarei também das equipes que estão patinando, né? Uma patinação complexa, não necessariamente as piores equipes do mês de janeiro, né? Muitas dessas estão felizes por estarem ruins, né? Mas equipes que não queriam estar patinando, falarei sobre elas também e trarei os prêmios, né? Os favoritos aos prêmios lá na kto.bet.br, MVP, MIP, técnico do ano, defensor do ano, quem são os favoritos, o que janeiro representa para esse favoritismo, né? Então, esse é o Direto ao Ponto. Antes de ir diretamente ao ponto, né? Aos pontos, na verdade, são 4 pontos que eu trouxe. Antes de ir diretamente aos pontos, quero lembrar que o Café Belgrado ainda tem um cupom disponível lá na Folhas, em folhas.com.br. Na descrição aqui do vídeo tem um link direto. E esse kit de hoje que eu trago é o kit Ant, né? Os kits voltaram com tudo lá, são kits exclusivos para ouvintes do Café Belgrado, foram criados para eles, né? Mas se você não é ouvinte e quer esse kit, não tem problema também. O que tem nesse, tá? Tem Veno Whey Force NO3. Esse Whey Force NO3 é um tipo de whey que tem outros produtos, né, nos seus componentes, inclusive creatina. Então, esse aqui é para aquele cara que já treina, tá? Não é para o meu caso nesse momento, né? Porque eu ainda estou começando, né? Mas se você já é um cara veiudo que já treina, o Whey Force NO3 é muito importante para você. Ele vai te deixar. Aliás, esse kit todo, né? Que é o kit Ant, baseado em um jogador que é muito veiudo, né? Esse kit todo é voltado para você que já treina, né? Então tem esse Whey Force NO3, tem o Workout Complex, né? Que são cápsulas pré-treino. Dá para 30 dias, né? São 60 cápsulas, você toma 2 por dia para você voar no treino. E tem beta-alanina também. Vem uma coqueteleira de brinde, tá? Brinde total. Brinde. E se você usar o cupom Café Belgrado, esse kit sai de 401 por R$ 295,30. Esse seria o preço das coisas separadinhos lá. E com o cupom Café Belgrado, você ativa a pirâmide do desconto que deixa 295,30. Então vale muito a pena. Se você já treina, você vai se dar muito bem com esse kit. Trae Young foi trocado, né? Saiu do Atlanta Hawks, foi para o Washington Wizards e nessa troca chegou dizendo assim: tô praticamente pronto para jogar, quando o Wizards quiser que eu jogue, eu vou jogar. E o Wizards falou: peraí, não é bem assim. Então, o Washington Wizards decidiu o seguinte: vou guardar o Trae Young. Por quê? Porque eu tenho uma escolha que só é protegida aqui no top 8,
E vai que o Trae Young me ajuda a vencer jogos, né? Nesse momento da temporada, o Washington Wizards vinha vencendo jogos, né? Naquele momento ali, né? Na virada do ano para o outro, o Wizards tinha uma campanha bem legal. Não antes, né? E nem depois. Mas naquele momento específico, a campanha do Wizards estava legal. Então o Wizards teve esse receio, guardou o jogador, de lá para cá foi bem remunerada, né? Esse estoque de Trae Young, porque o Wizards acumulou muitas derrotas. E fica a questão, será que ele vai jogar até o final da temporada, né? O problema, ou uma consequência dessa troca, é que é uma troca que provavelmente condicionou o mercado, porque o mercado estava com alguns jogadores mais ou menos nesse estilo do Trae Young. Não estilo de jogo, mas estilo de contrato, né? Um contrato que não é super longo, que o jogador que está sendo trocado já está de olho numa extensão, tem interesse que seja bem pago, né? Então, Anthony Davis, Ja Morant, o valor do Trae Young provavelmente condicionou o valor deles, né? O LaMelo até um pouquinho antes estava também sendo cotado para isso, mas isso provavelmente já foi por água abaixo, né? O Hornets vem aparecendo de maneira bem legal, em janeiro especificamente. Então, a troca do Trae Young, além de ter praticamente tirado o Trae Young da temporada, pelo menos até o All-Star Game, ela também traz essa dificuldade para a trade deadline, né? Porque o Memphis e o Dallas não estão querendo trocar suas estrelas por aspirantes, e quem está comprando está dizendo, esse é o preço, velho. É isso aí que as pessoas pagam hoje em dia. Por que eu vou te dar picks, né? Um monte de picks você está pedindo aí. Então fica essa grande questão dos impactos da troca do Trae Young. A única troca até agora da temporada, né? Da temporada rolando. O CJ McCollum e o Corey Kispert, que foram pro Atlanta Hawks, já estão jogando, já jogaram 9 partidas em janeiro, foram 5 vitórias, inclusive, lá no Atlanta, com esses dois participando, 4 derrotas. O CJ McCollum vem jogando bem, tá? O CJ McCollum tá chegando aí por volta de 18 pontos por jogo, em alguns jogos até um pouco mais explosivo, né? Então, tem sido um acréscimo bem legal para o banco do Atlanta Hawks. A grande questão que fica agora para o Washington Wizards, por exemplo, é a extensão, né? A extensão, ano passado, o Brandon Ingram foi trocado para o Raptors, do Pelicans para o Raptors. O Raptors que estava mais ou menos nesse processo de não estou com pressa para ganhar, não botou o Ingram para jogar, talvez o Ingram realmente tivesse menos condição do que o Trae Young quando chegou, mas não jogou mais na temporada e ganhou a extensão na off-season. E não foi uma extensão de máximo, mas foi uma bela extensão, foram 120 milhões por 3 anos, se eu não me engano. Então ficaremos aí nessa expectativa, né? Se o Trae Young não vai jogar, se já tem um acordo, né? Um piscadinho de olho, uma piscadela, para sair do contrato e conseguir uma extensão de 3, 4 anos com o Wizards, por um valor que não seja o máximo, né? Mas que ainda seja um valor que remunere muito bem Trae Young. Vamos ver o que acontece nesse sentido. Indo para frente, feliz 2026, né? Feliz 2026 para Los Angeles Clippers. 11 vitórias e 3 derrotas no mês de janeiro, até agora a melhor campanha da NBA. E se você esticar um pouquinho para trás, né, ali até perto do Natal, essa campanha vai, eu acho, para 16 vitórias e 3 derrotas, acho que é isso. Então, é uma sequência muito boa do Clippers, que recoloca o Clippers para a briga, né, de pós-temporada, que faz as pessoas lembrarem do Clippers levando o Denver a 7 jogos nos playoffs, né, e faz o próprio torcedor do Clippers pensar que dá para se mexer nessa trade deadline e conseguir ajuda, né. O Detroit Pistons continua sua campanha muito boa, em janeiro já são 9 vitórias, com apenas 3 derrotas, é o segundo melhor aproveitamento do período, um mês muito legal, né, de afirmação, de talvez até uma reafirmação, ou uma afirmação contundente, né, de que sim, Detroit Pistons é contender, né, Detroit Pistons é o time a ser batido do leste, né, a melhor campanha do leste, né, já não dá para, pelo menos com esse fato, não dá para você brigar, né, o Detroit tem sim a melhor campanha do leste. Agora, quem apareceu muito bem também em janeiro, e espera que isso aconteça em fevereiro, é o Cleveland Cavaliers,
São 10 vitórias e 4 derrotas. O Cavs vem numa remontada dentro da temporada, o começo não foi legal. Acho que o Jalen Tyson, ele meio que virou um cara real, né? Assim, Cavs pode contar com ele já. E isso meio que abre espaço para o Cleveland Cavaliers pensar no que fazer com o DeAndre Hunter, né? O DeAndre Hunter tem sido especulado em algumas equipes, inclusive Los Angeles Lakers, e o Cavs tem uma conta gigantesca, né, de luxury tax. Então, trocar o DeAndre Hunter por menos salário faria um bem danado pro bolso, né, de Dan Gilbert. Mas, assim, o Cavs já está pagando bastante de luxury tax e deve estar bem satisfeito com a boa campanha de janeiro. Ter jogador sobrando não é tanto problema na NBA, né? A não ser que comece a dar problema interno, o jogador fique descontente. Mas se você tem a grana para pagar e o jogador está contente, você ter um excesso de jogadores é até saudável, né? Mas vamos ver o que o Cleveland apronta nessa trade deadline. O Portland Trail Blazers do Thiago Splitter, 9 vitórias e apenas 5 derrotas. É uma campanha similar, é igual, na verdade, a do Thunder no mês no mês de janeiro. Algumas outras equipes, acho que o Boston também está com essa campanha, mas destaquei o Blazers porque, poxa, o Phoenix Suns também está com essa campanha. O Blazers é time do Brasa, né? Time da moda da NBA e faz isso com um elenco bem mais modesto, né? Hornets, Charlotte Hornets, 9 vitórias em 15 jogos. Campanha muito legal no mês de janeiro. Campanha bem revigorante, né? O Hornets não costuma ter meses positivos, então ter um mês positivo com essa contundência, né? Coloca o time num patamar de felicidade em relação a vitórias que nem sempre acontece, né? Então a tendência é que o Hornets entre nessa briga por pós-temporada, enquanto outras equipes aí vão, quem sabe, patinando, né? E a turma do Tanking tá de parabéns, né? O Washington Wizards, Brooklyn Nets e Utah Jazz basicamente não venceram nesse mês de janeiro, perderam muito mais, né? Então tá suave. Eles começaram 26 do jeito que queriam, né? Pix modalidade ajuda muito o Café Belgrado, né? Manda Pix para podcastbelgrado@gmail.com. Qualquer valor ajuda, qualquer valor pauta o debate. Você que está ouvindo aí no Spotify, você que está vendo aí no YouTube, faz, né? Participa. No próximo, seu nome vai estar aqui, você ajudando o Belgradão a continuar existindo. Para hoje temos Gildarte. Gildarte mandou um Pix Vitória do Vitória, comemorando aí o começo do Campeonato Brasileiro com vitória do Vitória da Bahia. E ele fala: salve amigos, Pix Vitória do Vitória, voltamos, hein? Estou sumido e com pódio atrasados. Próximas rodadas vai ser difícil ter Pix Vitória do Vitória. Eu acredito, viu, Gildarte? Eu acredito no nosso Vitória, no nosso Lion. O Samuel Demarque é o outro pixaiolo do dia. E ele mandou inversão de jogada, esqueci de avisar no Pix. Ainda bem que eu estava atento aqui, viu, Samuel Demarque? Fala, Paineps, forte abraço. Espero que o Gibas esteja aproveitando bem as férias com a segunda família dele. Risos, risos. Esse segunda família aqui, caso você esteja ouvindo, tá, Vanessa? Ele trata provavelmente do Café Belgrado, né? Então, não é que ele tem informações extracurriculares sobre Guilherme Tadeu, não. Sobre a trade deadline, você não acha que o Memphis deveria acelerar a troca do Ja para acontecer antes de qualquer movimentação do Giannis? Digo isso porque a troca do Giannis vai balizar o mercado e, na sequência, jogadores piores acabam valendo menos. Se não me engano, rolou algo parecido com o Bradley Beal em 2023. O pacote que o Washington conseguiu foi bem limitado, pois o KD saiu por 4 firsts e assets importantes na época. Abraços. Essa do Bradley Beal, ele foi muito barato mesmo porque ele tinha uma no trade clause, né? Então ele podia escolher para onde ele ia. Como o Washington queria, antes de mais nada, dar adeus ao Bradley Beal, acabou tendo que topar o caminho que o Bradley Beal tinha escolhido, que era o Phoenix Suns, e o Phoenix Suns realmente não tinha mais nada para oferecer, né? Então deu algumas seconds e algumas pick swaps que provavelmente não vão acontecer. Sobre essa trade deadline, o mercado pelo Ja Morant não é tão legal, né?
E é por isso que essa troca não aconteceu. Então existe uma possibilidade bem real do Ja Morant acabar ficando lá em Memphis. Seria muito legal se alguma equipe pegasse tanto o Ja Morant quanto o Giannis. Nossa, seria uma bagunça danada. Muito obrigado, Samuel Demarque Gildarte. Pix modalidade você manda para podcastbelgrado@gmail.com. Qualquer valor ajuda, qualquer valor pauta o debate. Patinação complexa, né? As equipes que patinaram de maneira bizonha em janeiro começam com o Milwaukee Bucks. O Bucks perdeu tudo, né? E agora está morando de aluguel. O Bucks não só perdeu o Giannis para contusão, como perdeu a promessa de que Giannis ficará por lá, né? Algumas semanas atrás, né, acho que no começo de janeiro, talvez finalzinho de dezembro, teve aquela declaração do Giannis que era quase uma... digam para eles que eu fico, né, se é a felicidade geral da nação. E pouco tempo depois veio essa, né, algumas semanas depois veio essa informação do Shams de que o Giannis está pronto, né? Pai, se for da tua vontade, teu filho está pronto. Ele mandou essa. E está pronto para outro caminho, para outro time, para outra franquia. E o Bucks vai ter que juntar os cacos, né? Não é fácil, o time se desmontou mesmo, né? Foi fazendo movimentações cada vez mais complexas e tem uma equipe bem ruim, né? Especialmente sem o Giannis, fica horrorosa. E no mês de janeiro, campanha muito ruim, aliada a notícias ruins, né? Contusão e agora o Bucks podendo ficar sem o Giannis até a próxima semana. Pode ser que ele já tenha feito a sua última partida pelo Milwaukee Bucks, né? O Knicks também patinou em janeiro. Ele que ganhou a Copa da NBA, estava naquela ressaquinha ali pós-título, teve a maldição do Café Belgrado, né? Porque não comemorou de maneira adequada a Copa, não subiu banner, não fez uma festa para a torcida, não botou nenhum carrinho de bombeiro lá, né? Então teve a maldição do Café Belgrado. E o Knicks continua patinando agora, né? Pós-Copa, agora em janeiro já. São apenas 6 vitórias em 14 jogos. E já não é o favorito, por exemplo, lá na KTO.bet.br, não é o favorito para levar o leste, tá? O favorito é outra equipe, nesse momento é o Boston Celtics, o grande favorito. Então, mesmo sem Tatum, mesmo com a notícia que saiu ontem, né, de que o Tatum acha que não termina a temporada sem jogar, né? É possível que não jogue mais na temporada. Tinham prometido uma medicina especial para o Tatum. Eu aqui, que sou acusado muitas vezes de ser contra a medicina, optei, né? Pensar que o Tatum seria recuperado para jogar no tempo normal, e parece que no fim das contas eu estava certo, né? Mas vamos torcer para que ele volte, que ele jogue, que ele já ajude o Boston nessa temporada, lógico, né? Jamal Mosley está em apuros porque o Orlando Magic tem mais uma vez uma campanha ruim, né? Nesse mês de janeiro, são 5 vitórias e 7 derrotas. E é um time que está investido, é um time que está com muito jogador com salário longo, não é um time fácil de mudar peça. Então vai sobrar mesmo para o técnico. O ataque do Orlando não avança e a defesa regrediu, né? Então o Jamal Mosley certamente está em apuros. O OKC também sangra. Descobrimos isso agora no mês de janeiro, uma campanha similar do Portland Trail Blazers, do Phoenix Suns, uma campanha muito boa ainda, 9 vitórias em 14 jogos, mas fez com que o time não pudesse mais sonhar, por exemplo, com um recorde, né, de vitórias na temporada regular. Pareceu um time mundano, sabe? Não um time ruim, né? Não um time médio, né? Mas pareceu um time no plano terreno, né? O que é diferente de quando o time encaixa 24 vitórias em 25 jogos, né, vindo de título. Então, o OKC mostrou que também sangra. O Lakers está patinando legal, hein? Está patinando um pouquinho melhor do que o Knicks, né? São 8 vitórias em 15 jogos, então a campanha é levemente positiva. Mas o Lakers, antes do mês de janeiro, né, estava lá brigando lá em cima, para o segundo lugar, e agora está meio que no bolo, né? Outras equipes chegaram no bolo e o Lakers está lá, e nesse bolo você pode sair com mando de quadra ou você pode sair em vaga de play-in, né? Então não é um bolo 100% legal, né? O Houston tem um problema, o Houston tem a mesma campanha do Lakers em janeiro, mas o problema do Houston é que é um time que não mete bola.
é um dos times com menor volume na bola de 3 pontos e é o time com menor aproveitamento na bola de 3 pontos do mês de janeiro. E isso é muito preocupante, né? Especialmente pensando nos matchups que esse time vai ter nos playoffs contra times tarimbados de campanha de playoff, que técnicos que sabem explorar fraquezas, né? Então o Houston tem uma fraqueza muito séria no seu time e vamos ver se nesse mês agora de fevereiro, né, se o Houston vai buscar alguma maneira internamente mesmo, né, na rotação, ou buscando alternativas via trocas, né, meios de melhorar nesse aspecto. Favoritos aos prêmios, hein? Direto ao ponto, favoritos aos prêmios, MVP é do Shea, até que ele prove o contrário, né? Até que ou ele se contunda, né, e perca o número de jogos lá, mas o MVP deve ser dele. Os outros candidatos são Cade Cunningham e Luka Doncic, lógico, né? O Luka é o cestinha, Cade Cunningham vai liderando o Pistons a uma campanha espetacular, e tem ainda correndo por fora, né, o Jaylen Brown, porque o Celtics vai aprontando, né? O Celtics vai crescendo, vai mostrando mais força na Conferência Leste e pode acabar liderando eventualmente, né? E, enfim, Jaylen Brown também está bem cotado lá na KTO, mas o Shea muito, muito, muito favorito. MIP parece já estar fechadão com o Deni Avdija, mérito também do Thiago Splitter, um salve para o Thiago Splitter, baita trabalho, mas o Deni Avdija está com números realmente muito impressionantes, é o jogador que mais faz drive na NBA que tem tantos caras especialistas em drives, o Deni Avdija é o cara que mais faz drive, mais até do que o Shea. Então é método, tá? Mas também é mérito do Deni Avdija, né? Infelizmente parece que ele vai levar esse prêmio. Técnico do ano, J.B. Bickerstaff tem a vantagem, é o técnico do Detroit Pistons. O mês de janeiro ajudou, né, a causa dele, mas ainda tem outros técnicos bem cotados, né? Mitch Johnson, de repente o Spurs encaixa uma boa run em fevereiro, março e abril e termina muito forte, tem uma chance boa. Jordan Ott lá no Phoenix Suns é uma surpresa muito positiva da temporada. Joey Mazzulla também no Celtics, né? Sem Tatum, um time repetir uma campanha espetacular, né? Ou não repetir, mas chegar próximo, né? De ter uma campanha espetacular é muito revigorante, né? Para quem quer votar no Joey Mazzulla, né? Então existe uma boa chance dele receber bastante voto. Defensor do ano, se o Embi não perder 4 jogos, se o Embi perder só mais 3 até, aí ele ainda pode concorrer e aí ele deve ganhar com um pé nas costas, né? Inclusive ele pode botar um pé nas costas. Se tem alguém que é capaz de botar um pé nas costas é o Wembanyama. Mas caso, né? Aliás, ganhar com um pé nas costas é uma expressão para dizer que foi fácil, né? Mas não sei o que se considera fácil com um pé nas costas, né? Mesmo que seja o pé de outra pessoa, não sei que seja um massagista, né? E um massagista de peso moderado, né? Mas, enfim, o Wembanyama, se ele tiver 65 jogos, ele deve levar. Se ele não levar, se ele não chegar nos 65, já perdeu 14. É isso? Perdeu 14, só pode perder mais 3, né? Então, se ele perder no máximo 3, se ele perder 4 ou mais, na verdade, aí vira uma grande bagunça. Hoje o Chet Holmgren do OKC seria o favorito lá na KTO para levar. Não sei se eu compro essa, tá? Primeiro porque, enfim, pode acabar perdendo uns jogos também. Segundo porque a concorrência vai ser bem grande, né? De jogadores de vários estilos, de várias posições. Vamos ficar atento nisso. Trade Deadline, hein? O que a Trade Deadline trouxe em janeiro? Trouxe 10 episódios ou mais do Café Belgrado, eu nem contei, tá? Eu só disse 10 episódios do Café Belgrado, uma revista com um guia e apenas uma troca, né? Então, no quesito produção de conteúdo, né? A Trade Deadline foi até incisiva, né? Já no quesito trocas não aconteceu. Pode ser que seja a ausência do Adrian Wojnarowski, né? Para que as equipes vão trocar se não dá nem para trocar uma ideia com hoje, né? Ou pode ser realmente todos esses assuntos que a gente tem debatido aqui num desses
vários desses 10 episódios do Café Belgrado. Espero que você tenha ouvido todos eles, hein? Sobre Trade Deadline. Esse é o Café Belgrado direto ao ponto. Peço que você adquira a revista Café Belgrado Magazine número 3. Se você é apoiador do Plano Insider ou Superior, você já tem essa revista. É só você pegar lá em cafébelgrado.com.br. Se você não tem, se você não é apoiador, Insider ou Superior, mas você é apoiador de R$12, você pode comprar por apenas R$8. Se você não é apoiador de jeito nenhum, você manda um pix de R$20 para podcastbelgrado@gmail.com e põe o seu e-mail no corpo da mensagem, né? Pode comprar para presente que a gente manda com um textinho bonito, né? Com uma dedicatória, né? Então, também é legal para comprar para presente. Esse foi o Nepopod direto ao ponto. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você está vendo num agregador de podcast, deixa 5 estrelas. Se está vendo no Spotify, por exemplo, dá para deixar recado, né? Deixar mensagem. Faça isso, porque ajuda o Café Belgrado. Pelo menos eu imagino que ajude. Se torne apoiador hoje, hein? Hoje. Não deixe para amanhã, não. Hoje. Se torne apoiador em cafébelgrado.com.br. Adquira sua revista, seja apoiador. Salve o Café Belgrado. Valeu, direto ao ponto. Até a próxima. Até mais.